Olá! Hoje nosso assunto no mundo político é o conflito entre o presidente da República e o judiciário. Vamos tratar da origem desse conflito, dos riscos para as instituições e para a democracia. Eu vou conversar com Jefferson Mariano. Ele é doutor em ciência política pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ e pesquisador do grupo de pesquisa Judiciário e Democracia da USP. Jefferson, muito obrigada por Imagina, atender o obrigado a Mundo você. Político, a TV Assembleia. Eu é que agradeço, obrigado a você, à sua equipe, e umas saudações aí a todos que nos acompanham também. Jefferson, nós estamos assistindo um momento de alta tensão entre o presidente da República e o Judiciário, mais especificamente o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral. O que levou a essa situação, na sua opinião, que escalou uns degraus a mais, né, na crise política que a gente vem assistindo? Essa pergunta ela pode ter duas respostas, uma resposta mais curta e uma resposta um pouco mais longa. Eu vou tentar dar uma no meio. Eu acho que essa crise que nós estamos vivendo, ela, na verdade, tem três camadas. E já posso detalhar cada uma delas, mas para não ficar muito longo, eu diria que é uma camada mais institucional, da ordem da relação entre os poderes, uma camada que é de ordem eleitoral, que tem a ver com as perspectivas para o cenário de 2022, e uma outra camada mais profunda, que é de ordem de uma organização de um movimento social e político no Brasil com viés autoritário. Depois a gente pode falar de cada uma delas, mas essa mais recente tem a ver com essa primeira camada mais superficial. E ela é desencadeada a partir do momento que o Supremo encontra uma maneira e investe mais fortemente numa maneira de lidar com o Bolsonaro, que é um pouco diferente da maneira que as outras instituições democráticas vinham utilizando até durante esses 2 anos, um pouco mais de 2 anos do mandato do presidente, que é menos convencimento e mais dissuasão. E aí a dissuasão como ameaça premente, que é a ameaça da prisão dos aliados do Bolsonaro e até mesmo um certo receio de que essa persecução penal chegue ao núcleo duro, aos familiares do presidente. Então, essa me parece ser o momento decisivo. No momento que o Bolsonaro avançou sobre a instituição democrática mais simbólica no Brasil, na história recente da política brasileira, que é a urna eletrônica, o Supremo abandonou a maneira, o fluxo de lidar com o presidente, que era muita conversa, muita nota de repúdio, muito discurso, pouca ação. E passou a investir, Barroso passou a investir, junto com Alexandre de Moraes, o próprio Fux fez uma concessão, num estilo de lidar com o Bolsonaro que o Alexandre de Moraes vinha ensaiando já há mais tempo, que é o inquérito. Coloca o inquérito, persegue aliados, e quando a gente lida dessa maneira, ele volta, ele recua. Se a gente só conversa, ele não recua. Essa me parece ser a origem mais, digamos assim, abstrata da crise. Mas aí, uma sucessão de reações veio, e eu imagino que a gente vai comentar cada uma delas. Sim, sim, sim. Nós vamos até nos deter um pouco aí sobre essa questão do inquérito do Supremo, né, que ele tem uma polêmica em torno dele, eu queria falar um pouquinho, mas eu queria que você traduzisse um pouco o que você chama esses três patamares, né? Institucional, eleitoral e você falou aí da organização política, né? Social e política. Quando o Supremo age dessa forma, ele está atuando diretamente sobre essa organização, não é? Sim, sim. Pelo menos uma face dessa organização. Eu diria que o Bolsonaro não domina toda essa organização, em certa medida ele é fruto dela. Há algum tempo se organiza no Brasil um reingresso dos militares na política pela via eleitoral. E ele está associado com uma base eleitoral, está associado a 2 fenômenos. Essa é a camada mais profunda, né? Está associado a 2 fenômenos. Há uma organização de militares com com laços orgânicos com camadas religiosas, com líderes religiosos.
e que estão alcançando diversos postos na política brasileira, em todas nos estados, nos municípios, em todas as esferas da federação. Inclusive, E o com uma Bolsonaro, pancada forte no Congresso. com a pancada forte no Congresso, quando o Bolsonaro se apresenta como líder, ele consegue identificar esse ator, esse personagem na política brasileira que estava como subrepresentado. E ele se coloca como porta-voz, e tendo tido a biografia que teve, ele se coloca como porta-voz plausível para esses atores, para esses personagens. E aí o movimento cresce muito. E o Bolsonaro, durante toda a sua carreira na vida pública, que é longeva, e durante todo o mandato, na campanha, ele foi muito explícito na organização desse movimento. É um movimento cuja ideologia básica é a ideia de que problemas sociais complexos exigem nada mais do que integridade física e moral, com a concepção muito específica do que seja essa integridade física e moral, mas basicamente virilidade e coragem. Se nós enfrentarmos a fome, o Covid, qualquer que seja o problema social complexo, com virilidade e coragem, ele se resolve. O resto, esses outros políticos que demoram a resolver esses problemas, ou é porque lhes falta ou virilidade ou coragem. E aí eles chamam essa gente de corrupto. Por que você acha que existe um apelo tão forte? Por um lado, tem uma certa impaciência, mais ou menos compreensível, de amplos setores da população brasileira com a persistência de problemas arraigados, mas, por outro, tem a ver com a desorganização, esse é o segundo elemento, com a desorganização do oligopólio político que dominava as eleições no Brasil e que existe em qualquer democracia. Né? A gente tinha um sistema partidário formado por um conjunto razoavelmente reduzido de partidos e, por causa da Lava Jato, por causa de uma série de razões, das quais a Lava Jato é a mais evidente delas, esse sistema ruiu. E aí abriu a cena para aventureiros, para, enfim, pessoas com estratégias políticas mais ousadas, mais diferentes, se apresentarem. E o Bolsonaro foi muito feliz como empreendedor político nesse cenário de desorganização da estrutura que havia até então. Você ia mencionar a ideia de corrupção nessa história. Sim. O Bolsonaro, quando se elege como um defensor do combate à corrupção. Né? Durante o mandato dele, tem uma mudança importante de base social, no momento que ele abandona a bandeira da Lava Jato e contribui, junto com outros atores ligados a ele, para a desautorização pública, a desacreditação pública da Lava Jato. Mas, a princípio, o Bolsonaro estava associado, o Moro foi ministro dele, né? Estava associadíssimo à Lava Jato, e a Lava Jato fazia parte dessa base social do Bolsonaro, mas como um aliado de momento. Essa base, me parece, continua bastante consolidada, bastante forte, perdeu alguns soldados na luta, para usar o vocabulário que o Bolsonaro gosta, mas o núcleo continua formado pela mesma composição social. São oficiais de baixa patente e média patente, líderes religiosos e o grande agronegócio. Esse é a composição mínima dessa camada que eu estou chamando de mais profunda. Mas voltando à sua pergunta anterior, tem as causas dessa situação. Ela se relaciona com as eleições na medida em que o Bolsonaro agora perde apoio popular com a velocidade crescente. Então, ele se vê acuado. E, vendo-se acuado, ele volta para essa base social e reativa. Então, ele age como, nesse momento de reação do Supremo, o Supremo mais ou menos o obriga a voltar para o seu berço de apoio popular mais forte. E ele não tem dúvida. Essa é a política que ele gosta de fazer. Então, por exemplo, o argumento do voto impresso, a defesa do voto impresso, a acusação de fraude nas urnas, né? E a própria ameaça de não haver eleições em 2022 se não houver voto impresso, que foi, digamos, um degrau aí importante nessa escalada. A insistência nisso, até que ponto ele tem um cálculo realmente de falar para essa base, como
como uma pessoa que está sendo perseguida pelos demais poderes, né? Pelas demais instituições. É isso? Eu acho que tem tudo a ver com isso. Ele faz unir as duas coisas. No momento que ele fala sobre a urna eletrônica, alegando a falta de lisura da urna, né, a falta de confiabilidade da urna, o que ele está acenando é o seguinte: se eu eventualmente perder, e essa perspectiva se torna cada vez mais forte, considerando as pesquisas de intenção de voto, se eu perder, é porque o sistema foi corrupto, porque me tiraram do jogo ilegitimamente. Então, ele já mostra para os que o seguem, de maneira quase cega, qual o motivo pelo qual ele pode ser derrotado. É o único motivo pelo qual ele pode ser derrotado. Ele chega a dizer coisas desse tipo, né? A única maneira de eu perder a eleição é se roubarem a eleição, não nesses termos, mas ele esboça esse raciocínio. Então, a narrativa já está dada. E aí ele vai para o processo eleitoral assim. Só tem uma chance, só tem um resultado que eu aceito. Só tem um resultado legítimo. É a minha vitória eleitoral. Salvo isso. Então, toda essa trajetória, e foi o estopim da crise recente, né? O momento que ele vai para cima da urna eletrônica. Ela se liga diretamente, o Bolsonaro nunca perde de vista, em todo o seu mandato, essa camada mais profunda, de organização de movimento político permanente, mobilização permanente. Ele se apresenta muito mais como um líder desse movimento do que como presidente. Ele tem uma preocupação com o decoro próprio do presidente. Por muitas vezes ele não tem a preocupação necessária com a negociação com o Congresso e com, agora, o Supremo. Ele cede muito nas suas funções presidenciais em função da sua atuação como líder de um movimento político. Quer dizer, nós estamos, digamos que, no ápice de uma relação conflituosa que começa a ser construída. Nós podemos nos remeter ao cabo e ao soldado que o filho Eduardo Bolsonaro, o deputado Bolsonaro, ainda na campanha, né? Ainda na campanha eleitoral, se referiu ao Supremo dessa forma e depois foi, digamos, Bolsonaro esboçou, manifestou uma posição semelhante, não é? E depois, ano passado, nós tivemos um momento de tensão muito grande. Quer dizer, existe intencionalidade, uma escolha no conflito? O que você acha? Sem dúvida. Sem dúvida. Bolsonaro, ele sempre foi até a eleição que colocou na presidência da República, ele foi um líder de minorias estridentes, né? Que se baseiam no conflito para ter alguma chance de ter visibilidade. Então, essa estratégia é o repertório do Bolsonaro. Na dúvida sobre o que fazer, tiver que agir sem pensar, essa é a zona de conforto. Então, ele aposta no conflito, sem dúvida. Mas essa frase de um dos filhos dele foi muito feliz, porque ela é muito curtinha, né? Essa imagem é muito curtinha, muito simples, e ela é repleta de significados, né? É um cabo e um soldado, é baixa patente. Para que a gente resolva um problema social gravíssimo, basta um cabo e um soldado, coragem, virilidade, de gente comum e com a formação necessária para isso, que é a formação militar, disciplinada. Esquecendo que alguém manda o cabo e o soldado. E hoje o dilema que ele vive é esse. É um problema complexo. Para você mandar, de fato, um cabo e o soldado são capazes de fechar um tribunal. E você tem um comandante que mande. E os ministros olhem para o cabo e soldado e vejam ali, não um cabo e soldado, mas toda a força militar. Representadas, eles não vão medir forças com um soldadinho sequer, um recruta sequer. Se o exército, as forças armadas, enfim, o potentado militar potente estiver representado ali. Agora, um cabo e soldado só, não. E essa nuance tão singela, tão banal, parece que as bases sociais do Bolsonaro perdem, o próprio Bolsonaro às vezes perde de noção. Não basta dar uma canetada. Depois tem que arcar com as consequências disso, precisa convencer os comandantes das Forças Armadas que precisa tomar medidas drásticas tipo essa. Então, eu acho que há, sim, intencionalidade de provocar o Supremo, de arrostar as instituições, o Congresso, o Supremo, contando um pouco com a maneira regular que esse tipo de ação vinha sendo tratada até aqui. Sempre com muito diálogo, sempre com muita tolerância.
todas as reações negativas eram sempre na ordem do discurso, não se deve fazer assim, Bolsonaro maneira. Ninguém nunca tinha feito nada, nunca há muito tempo. Mas eram poucas as coisas que tinham sido feitas contra esse tipo de ação até aqui. Era basicamente o inquérito dos atos antidemocráticos, que pegou gente miúda, digamos. Quando chega em julho, o Supremo aprendeu que essa era a forma que dava certo. E aproveitou esse aprendizado e tornou ele a forma regular de reação do Supremo. Naquele momento em que o Fux desmarca a reunião com o Bolsonaro, ali é a troca. Ali eles trocam de tecnologia. Falam assim, olha, pela conversa não dá. E aí aparecem 5 inquéritos. Do dia para a noite, no TSE, no Supremo, que inquérito que você entende, é inquérito que nós vamos conversar na base do inquérito. O TSE e o Supremo, como você estava falando, reagiu, e uma das formas de reagir foi a inclusão do próprio Bolsonaro no inquérito das fake news, dos atos antidemocráticos, não é? E é um inquérito bastante controvertido, não é? Ele vem controvertido até pela origem, porque foi o próprio Dias Toffoli, como presidente do Supremo, que abriu o inquérito, e o Ministério Público não foi chamado, né? A PGR não foi chamada a opinar, nem teve nem fez a abertura, né? Além disso, o Moraes, que é o relator, tomou medidas, como você mencionou, as prisões, o corte de verbas publicitárias, essas verbas publicitárias que eram destinadas a canais e blogs, né, de apoiadores de bolsonaristas. Então, suspendeu o dinheiro de quem estava divulgando atos, chamando para atos contra o Supremo, fake news, publicando fake news, e as prisões que chamaram muita atenção, né? Do Roberto Jefferson, do Daniel Silveira e do Oswaldo Eustáquio, né? Que é um blogueiro. Esses 3 personagens que são bastante populares entre os bolsonaristas. A pergunta está havendo exagero? A reação que estava sendo cobrada do Supremo Tribunal Federal, agora vindo pelo Moraes, que é uma figura bastante dura, né, nas ações dele, ele está exagerando? É difícil dizer, porque tem 2 aspectos aí entrelaçados, que é difícil de separar. Tem um aspecto jurídico, e aí eu tenho familiaridade com a linguagem, tudo, mas eu não sou jurista, então não me arriscaria a um juízo muito categórico nessa parte. Mas tem um aspecto jurídico que se desdobra em alguns elementos, quer dizer, é estranho que o Supremo tenha a iniciativa do inquérito, depois faça a investigação e puna. É estranho. Isso não é comum. O estudante de direito mais elementar aprende a olhar isso com alguma estranheza. Quer dizer, normalmente precisa ter partes, né, que garante o devido processo legal, a existência da divisão entre as funções, e o juiz fica ali com a mera função de, no final, se pronunciar. Ele se pronunciar no início, durante e depois. No caso do Alexandre de Moraes, em certa medida, até antes, ele é a vítima, em algumas das falas, que ele pune, ele é vítima, acusador, investigador e juiz. É estranho. Só fazendo uma observação aqui, em relação ao durante e o depois, no caso da Lava Jato, não foi assim com o ministro, com o ex-juiz Sérgio Moro, não é? Ele atuou nas 2 frentes. Ele atuou em muitas frentes, mas não tantas, né? Não tantas, né? Não tantas. Mas mesmo assim, quer dizer, mesmo na época, gerou polêmica e depois consequências, o fato dele ter agido dessa maneira. Talvez tarde demais, mas gerou.
Então, é estranho. Agora, por outro lado, tem algumas circunstâncias que jogam a favor do Alexandre de Moraes e do Supremo, que dá amplo suporte a ele, né? Não é um tipo de ação isolada do Alexandre de Moraes, é uma tática dele. É uma tática dele autorizada explicitamente pelos seus colegas, pelos seus pares. Tem algumas circunstâncias que jogam água no moinho dele. O PGR não se manifesta, é verdade, mas o PGR não é um PGR qualquer, né? É um PGR que vários ministros já puxaram a orelha por ser omisso, especialmente omisso. PGR que não cumpre as suas funções na visão de ministros do Supremo. Já disseram isso. A ministra Carmen Lúcia disse, olha, não é possível, é preciso agir. Em alguns casos, tem o dever de agir. Então, nessa circunstância, diante de um Procurador-Geral da República que visivelmente não cumpre algumas de suas funções, o Alexandre de Moraes reage. Então, essa circunstância o favorece. De outro lado, são crimes muito peculiares, né? As acusações são acusações de crimes muito peculiares, quer dizer, o que o Roberto Jefferson vinha fazendo era muito ostensivo. Eu não tenho notícia de alguém que tivesse feito algo parecido com aquilo, citando nomes das pessoas, fazendo alegações muito endereçadas, né? Dizendo, olha, o Alexandre de Moraes tem ligação com determinada facção criminosa, é uma corte ligada ao narcotráfico, porque cada um deles tem um tipo de ligação. O ministro Fachin liberou o André do Rep, quer dizer, criando uma imagem do Supremo como uma instituição criminosa e dizendo os elos supostamente existentes de cada um dos ministros com essa criminalidade que ele, Roberto Jefferson, alegava. Então, isso é calúnia. É muito difícil não ver isso como calúnia. E de altas autoridades públicas, com uma pessoa, Roberto Jefferson, que é um ator político importante, mas não é protegido por imunidade parlamentar, não é parlamentar. Então, isso também joga a favor do Alexandre de Moraes. Mas isso tudo na esfera jurídica. Na esfera política, talvez a coisa seja um pouco mais fácil. O que é difícil é desentranhar as coisas. Mas na esfera política é o seguinte, tem um ator visivelmente apontando contra o Supremo reage. E aí não tem exagero nenhum. O que o Supremo está fazendo é minimamente conservar a possibilidade dele continuar existindo. Porque, no limite, o que o Bolsonaro diz e faz, em certa medida faz, é atentar contra a própria existência do Supremo. Recentemente, ele disse que iria, e fez, num caso, propor o impeachment de alguns dos ministros. Então, ele fala muitas coisas muito piores que isso, mas até faz atentados diretos à integridade da composição do Supremo, fora as convocações de atos antidemocráticos. Agora, só lembrando também que o ministro Edson Fachin dá uma demonstração do quanto a corte está unida em torno disso, né? Desse inquérito, porque o ministro ele rejeita um apelo do presidente da República para que, a palavra não é apelo, mas fugiu aqui, mas ele pedido, questiona, ele questiona o ponto lá do regimento interno do Supremo, que dá a garantia da abertura do inquérito pelo próprio Supremo, não é? E o ministro Edson Fachin rejeita esse questionamento que o presidente faz. O que a gente está vendo é um Supremo unido como nunca, né? Há muito tempo que a gente não via essa união, né? O Supremo, em casos de muita controvérsia pública e tudo, as sessões são gravadas, eles já tiveram atritos fortes, alguns memoráveis, né? Inclua fora desse mau sentimento, a frase do Barroso para o ministro Gilmar Mendes, tem alguns que são, especialmente para a comunidade que está sempre atenta ao Supremo, viraram meme. Agora, nunca esteve em jogo, pelo menos desde 88, não esteve em jogo a existência do tribunal, o papel do tribunal, as prerrogativas do tribunal. Quer dizer, durante o julgamento do Mensalão, da Lava Jato, o Supremo, isso é inclusive importante ressaltar, o Supremo sempre foi um ator parceiro do Executivo, mesmo nesses momentos. Quando o Mensalão foi julgado e a Lava Jato foi julgada,
O Supremo, nas outras questões, o questionamento de leis aprovadas pelo Executivo e pelo Legislativo Federal, ele, em geral, julgava a favor do governo, não contra. Então, a relação da Dilma com os ministros sempre foi uma relação de distanciamento institucional e tudo, mas de respeito, nunca houve nenhum tipo de agressão de parte a parte. Isso vale para o presidente Lula, isso vale para o presidente Fernando Henrique. O Supremo sempre foi Collor, Itamar, Sarney, desde a redemocratização, o Supremo sempre foi um ator ali colado no Executivo, com alguns pontos de divergência, mas colado. Essa literatura de ciência política é assim, consensual a esse respeito. E aí, de repente, nós vemos, desde julho, o Supremo levantando a voz, e agora o Fux, presidente do tribunal, que é o ministro Fux, que é o ministro do diálogo. O que ele pôde fazer, receber de crítica por procurar o diálogo, ele recebeu. E ele dizendo, não tem mais diálogo, não é possível mais ter diálogo, não tem condição, a gente dialoga hoje e amanhã tem uma crítica à ofensa, né? Ofensa pública contra o ministro do tribunal. Então, sim, o Supremo está unido e a razão é óbvia, a razão é a integridade do tribunal. Na verdade, chegou ao ponto de ter xingamentos, né? Xingamentos, ofensas, impropérios, de toda sorte. Agora, Bolsonaro pediu o impeachment do ministro, você mencionou aí, do Alexandre de Moraes, que é o relator desse inquérito, e ele foi rejeitado pelo presidente ontem, né? O presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, rejeitou o pedido. O senador pode, na sua opinião, virar alvo, não é? Porque o presidente já está numa situação bastante belicosa, numa temperatura muito alta, com um dos poderes. O outro poder, que é o Congresso Nacional, as duas casas ali, o Senado já... o presidente tem alguma dificuldade de trânsito, não é? Mais facilidade com a Câmara, a liderança da Câmara e com toda a Câmara, ou boa parte dela. Ele pode entrar assim, de subir o tom com o presidente do Senado, ele pode investir nisso. Como é que você enxerga essa possibilidade? Ele já criticou, não é? Já fez a primeira crítica. Eu acho que, no caso dos senadores, tem uma diferença em relação ao Supremo, que eles são muitos, né? Então, a crítica a um não necessariamente gera o tipo de espírito de corpo que gera no Supremo. Então, eventualmente, pode rolar um impropério aqui ou acolá, é muito próprio do vocabulário do Bolsonaro, mas a própria métier da política permite que esse tipo de coisa aconteça e, eventualmente, seja perdoado. Então, eu acho que, assim, Bolsonaro pode, mas eu não acho que ele investiria no longo prazo num tipo de reação como essa, não, de ruptura com o Senado, como ele investiu em relação ao Supremo. Voltando para aquela ideia das 3 camadas, eu diria o seguinte, essa pergunta, ela em certa maneira, endereça, assim, a primeira, mais superficial, tem prazo para acabar? Eu acho que tem. Eu acho que 2 acontecimentos estão programados nesse nível, que são 7 de setembro, que atravessa todos os níveis, por sinal, e a aprovação a submissão do nome para aprovação ou reprovação pelo Senado, do nome do André Mendonça para, eventualmente, ocupar o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, não há muito cenário para romper, ou pelo menos subir o tom de uma maneira consistente no tempo, contra o presidente do Senado, nessa circunstância. Precisa aprovar o nome dele, ainda que não seja o André. Mesmo que ele venha indicar outro, ele precisa aprovar alguém, precisa ocupar a vaga no Supremo, é de interesse dele, presidente, que ocupar essa vaga. Agora, então, a rejeição ao André seria histórica e atingiria o presidente. Claro. Não, perde credibilidade, justamente por ser uma coisa tão incomum, né? Os precedentes são do início da República, então praticamente não há caso, na história moderna, vamos dizer assim, não há caso de rejeição. E há casos de apostas arriscadas. O ministro Gilmar Mendes foi uma aposta arriscada, o ministro Toffoli foi uma aposta arriscada, houve outras. E ninguém nunca chegou nem perto de perder. Essa conversa nunca foi séria. Fachin foi... Fachin, eu acho que é o recordista atualmente de votação contra.
Mas nunca houve a possibilidade séria da derrota. O que havia era um momento propício, né? Tem que atrasar um pouco, como provavelmente vai acontecer com o André Mendonça, atrasar um pouco para votar no momento mais favorável, coisas desse gênero. Derrotar, como agora, eu acho que ele não será derrotado, Bolsonaro, nessa votação. Acho que o André Mendonça acaba passando, mas a mera possibilidade de ser cogitado a sério é muito desautorizador da autoridade do presidente da República. Então, ele não vai apostar nisso. Ele quer ganhar essa, porque ele quer ganhar o benefício específico que essa votação traz para ele, quer ter um ministro no Supremo, mais um, e ele quer ter a força simbólica de vencer uma votação como essa. Fora a necessidade de manter uma maioria parlamentar sólida até o fim do mandato, porque a única chance que ele tem de reverter a queda de popularidade dele, dessa vez, não passa por mobilização popular. Ele já perdeu. Porque antes o que ele fazia era tentar manter coesa a sua base. Só que com a base que ele tem hoje, ele perde. Tudo mantido como está, hoje o Bolsonaro perde a eleição. Então ele precisa ganhar, ele precisa ampliar. Para ele ampliar, é muito difícil que ele consiga ampliar sem fazer política pública que chame as pessoas para o seu... Então, apostar numa coisa como um programa de renda, como ele já fez durante a pandemia, né? Um programa de renda mais ou menos nesses moldes, ou alguma política pública em alguma área específica, com uma mudança de discurso em relação à Covid, quer dizer, alguma mudança, algum programa de impacto capaz de gerar votos, ele vai ter que investir. E, portanto, vai ter que ter uma boa relação com o Congresso, para que os seus projetos passem. Então, eu não acho que essa crise de iniciada em julho, especialmente com o Supremo, ela se irradie pelo sistema político, não. Pelo contrário. Eu acho que ela tem dado... Ele vai manter a temperatura muito alta até 7 de setembro, mas, a partir dali, as coisas tendem a arrefecer nesta camada. As outras duas são de mais longo prazo. Agora, e a recondução do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, você acha que pode ter sido atribuída... Não estão atribuindo à força do Planalto, né? Exato. O Senado não teria... O que você acha que aconteceu ali? Por que Aras, que tem sido tão criticado por beneficiar e criar uma barreira de proteção ao presidente e ao executivo, né? Por que Aras foi reconduzido tão facilmente, né? Na verdade, ele teve 55 votos favoráveis. Foi. Essas 3 semanas, o Bolsonaro só teve reveses, salvo pela aprovação do Aras. Né? Todas as frentes ele perdeu. Perdeu o voto impresso, a votação do voto impresso. A votação do André está sendo adiada. Hoje é uma interrogação. Talvez daqui a um tempo ele vença, mas ele não consegue submeter a votação hoje. Perdeu o pedido de impeachment, disse que ia apresentar o pedido de impeachment também do Barroso, teve que recuar desse anúncio. Então, assim, ele vem sendo derrotado sistematicamente. Chega o Aras e ganha com alguma facilidade. Mérito do Aras, mérito da gestão que o Aras fez, que teve muitas críticas, mas ele conseguiu selecionar a audiência que importava e performou para essa audiência. O resto do público não gostou, o resto do público não paga ingresso. Para os senadores, para o presidente da República, funciona muito bem. A expressão que ele usou foi muito, muito forte. O que antes se chamava de combate à corrupção, ele chamou de criminalização da política. E aí ele virou o discurso. E aí ele ganhou corações e mentes dentro do Senado, imagina. O PGR é responsável pela eventual investigação e acusação de senadores. Se ele diz que o que antes era tido como um valor público, o combate à corrupção, uma coisa, inclusive, capaz de ganhar votos, ele passa a chamar isso de criminalização da política, uma coisa contra a qual ele fez a sua gestão e promete que continuará fazendo, ele ampliou seu nome, a sua força, para muito além da capacidade do Planalto. Então, ele foi muito feliz, mérito dele, isso lhe dá alguma independência, fora as outras condições institucionais que já lhe dariam. Então, no caso do Aras, a questão é se ele vai ser tão fiel ao governo no segundo mandato quanto foi no primeiro. A ver, né? A ver.
Agora, A estrutura de incentivos mudou fortemente. o comportamento do Bolsonaro de dobrar a aposta diante da situação de tensão, que é um comportamento padrão desde sempre, né? Desde que ele assume a presidência, é bastante conhecido. A gente tem acompanhado isso em todas as circunstâncias. Mas agora cresce uma preocupação com um ato concreto, que seria um golpe. Isso na sua opinião, uma ameaça real? Você acha que ele realmente acredita que ele pode dar um golpe, não é? E conduzir um governo mais autoritário, passando por cima dos outros poderes? É isso que seria dar um golpe. E com quem que ele contaria, se você acha? A pergunta é interessante, porque você define o que é golpe. Definido assim, não. Quer dizer, entendendo um golpe como uma tomada e a conservação do poder, eu acho muito difícil. É muito custoso conservar o poder em bases autoritárias. Exige uma ação concertada. O exemplo que a gente tem disso clássico na história do Brasil e que faz com que o significado corrente da palavra golpe seja esse, é o golpe de 64. E ali houve uma concertação de muito longo prazo, com atores de todo o espectro político, empresários, militares, participação de governadores, quer dizer, foi uma coisa mais organizada, planejada, do que um arrobo autoritário do Bolsonaro no momento intempestivo. Isso eu acho que não há mais espaço para isso. O contexto internacional é completamente diferente. O custo de conservar, manter o poder numa situação como essa seria muito alto, muito alto. Nenhum ator político hoje no Brasil teria condições de sustentá-lo sozinho. Precisaria arcar com outros custos, que são custos de coordenação, para tentar fazer frente à necessidade de manter o poder. E aí o país está fragmentadíssimo, então esses custos de coordenação também são impagáveis. Então não tem lado para correr no sentido de dar um golpe desse tipo. Agora, essa não é a única forma de golpe, essa é a forma de golpe que a nossa memória recorre em função dos traumas da nossa história política. Mas o golpe mais comum na história política brasileira é o tipo de golpe que antigamente se chamava de saneador, de intervenção saneadora. Esse eu acho que existe um pouco mais de chance. Saneador aí, sempre entre aspas, que é do ponto de vista de quem dava os golpes, né? Mas a ideia era produzir uma limpeza do sistema político, afastando, destituindo, prendendo, enfim, retirando alguns elementos que apareciam aos golpistas como perturbadores da ordem. Então, no caso do cenário atual, um golpe vindo do lado do Bolsonaro teria como alvo, por exemplo, o ministro Barroso, o ministro Alexandre de Moraes, alguns parlamentares que atravancam o processo, que não permitem que as suas pautas tenham andamento. Esse tipo de golpe, que muito comum, que significa uma tomada provisória do poder, que logo depois é dado de novo, novamente, às instituições democráticas, só que em outros termos, com as purificadas de alguns elementos, esse eu acho que existe alguma probabilidade, mas depende do engajamento das Forças Armadas. Precisa ter comandante da ativa, com algum nível de consenso entre eles, bancando isso. É improvável, mas existe alguma chance. O outro eu acho que não tem nenhuma chance. E existe também, e esse eu acho assim que a gente precisa ter uma preocupação cotidiana, e parece que o Supremo, os ministros do Supremo atentaram para isso, que é a ideia do levante, a ideia da perturbação, da tumultuação do processo democrático, a tal ponto de que o cenário fica imprevisível. Por exemplo, aquele episódio que aconteceu nos Estados Unidos, de tomada do Capitólio. Né? E ali foi controlado, mas o que pode suceder a partir dali, em termos de violência, é imprevisível. Quer dizer, se numa dessa você tira a vida de um ator político importante, se numa dessa acontece uma catástrofe, o cenário pode mudar drasticamente em direções impensadas. Então, esse risco, esse sim, me parece muito provável à medida que as eleições se aproximam. As eleições de 2022 têm tudo para ser muito violentas. O tom é intimidação
e participação severa de forças armadas, melhor dizendo, de oficiais da ativa, tanto policiais militares quanto do Exército e das outras forças armadas. Sim, pois não, sim. pode concluir. Só rapidinho. Esses atores, no nível de mobilização, a gente vai ter no 7 de setembro uma prévia disso, de quão grave esse problema é. Eu queria, quanto o 7 de setembro, essa era a minha última pergunta para você, é termômetro dessa crise. É termômetro da gravidade disso. O 7 de setembro, e o Bolsonaro sabe disso, portanto, e por isso ele está investindo tão fortemente no 7 de setembro. O 7 de setembro mostra para nós todos o quanto o Bolsonaro tem força nesse nível mais profundo. E ele está fazendo campanha. Aqui em São Paulo já apareceram algumas notícias de policiais militares da ativa convocando os atos. Quer dizer, é uma coisa ilegal, não pode fazer isso. E ele vai participar, ele estará em São Paulo, estará no Rio de Janeiro. O Bolsonaro está bancando isso, e isso sim tem capacidade de corrosão da democracia. Não é o tipo de golpe mais tradicional, mas tem capacidade sim. E aí é uma coisa muito comum na América Latina, de uma maneira geral, que é a violência eleitoral, que é a pessoa deixar de votar ou ir votar com medo. Acontecer crime na frente de determinada urna em função do tipo de composição eleitoral que é esperada que aquela urna tenha. Então, a urna que é vista como favorável ao adversário, ali você vai cometer um crime no dia da eleição. E forças da ordem. E esse problema pode existir, voltar a existir no Brasil. Na verdade, ele já existiu há mais tempo. A história da República Velha, da instituição da justiça eleitoral no Brasil, é para combater esse tipo de prática. E agora a gente volta a ter esse risco. Seríssimo, esse probabilíssimo para o ano que vem. Vamos acompanhar, né, com muita atenção, muito cuidado, porque merece, não é, que todos nós brasileiros estejamos atentos ao que está acontecendo. A boa notícia é que parece que o Supremo está atento para isso. Essa medida que você ressaltou, né, de tirar o financiamento, de fazer um inquérito contra os atos antidemocráticos, contra as organizações criminosas, quer dizer, já percebendo que o problema é mais embaixo. Bolsonaro, a gente vai lidando, porque a democracia tem a capacidade de lidar com isso, eventualmente daqui a um ano ele sai, protege a urna e vai impedindo. O Supremo já pediu policiamento ostensivo, típico de posse presidencial, para os atos de 7 de setembro em Brasília. Então, parece que parte das elites políticas já perceberam que esse é o risco. Isso é muito importante. Jefferson, foi um prazer conversar com você. Muito boa a prosa mesmo, viu? Obrigada por atender a gente. Nossa, imagina, estou à disposição sempre que possível. A prosa foi ótima e espero poder voltar a ter outras. Nós também. Obrigada a você. Conversei com o Jefferson Mariano, ele é doutor em Ciência Política pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ e pesquisador do Grupo de Pesquisa Judiciário e Democracia da USP. Nosso assunto aqui, o conflito entre o presidente da República e o Judiciário, mais detalhadamente o Supremo Tribunal Federal, o TSE, os ministros envolvidos. Então, esse é um assunto muito quente, muito preocupante, e foi sobre ele, sobre as origens dele, o que está acontecendo agora e o que pode vir ainda a acontecer com base nesse conflito institucional, que a gente dedicou o programa de hoje. Então, a gente fica por aqui, até a próxima.